Agora, esta noite, quero que você abra comigo no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. A partir do versículo 19, há uma história que Jesus contou. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia todos os dias em grande luxo. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à sua porta, cheio de feridas, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vinham e lambiam suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que, em tua vida, recebeste teus bens, e Lázaro, do mesmo modo, males. Agora, porém, ele está consolado, e tu estás em tormento. E além de tudo isso, entre nós e vós, há um grande abismo fixo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para cá. Então ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Tem Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam. Mas ele lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Bem, estou aqui esta noite não para dizer, vá para o inferno, mas sim, vá para o céu. E estou insistindo para que você não diga, estarei condenado, mas sim, serei salvo. E nesta história, a palavra inferno é usada, traduzida assim em nossa versão autorizada, embora na verdade seja Hades, pois o Hades aparentemente tinha 2 compartimentos. Um era chamado paraíso e o outro era chamado lugar de tormento. E aparentemente podiam ver uns aos outros através do abismo que os separava. E a palavra inferno hoje é constantemente usada como um palavrão. Você a ouve na televisão, vê nos filmes, nos escritos das pessoas, ouve no trabalho e na escola. A Revista Católica dos Estados Unidos, na edição de maio deste ano, 1983, fez uma pesquisa entre os americanos e chegou ao número de 86% dizendo que acreditavam na existência do inferno. Você consegue imaginar isso? 86% dos americanos acreditam que existe um inferno. No entanto, você nunca poderá entender o inferno sem primeiro compreender o grande amor, misericórdia e graça de Deus. E o inferno nunca deveria ser pregado por nenhum pregador sem lágrimas. Já ouvi alguns pregadores falarem sobre o inferno como se estivessem felizes por ele existir e felizes por pessoas estarem indo para lá. Mas eu não sou assim. Eu não gosto de pregar sobre isso. Eu faço isso apenas porque sou ordenado pelas Escrituras a pregar a palavra. E é contra o pano de fundo do amor, misericórdia e graça de Deus que eu devo pregar. Veja, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas alguns tomaram liberdade na imaginação e distorceram a ideia do julgamento futuro. Isso faz com que algumas pessoas digam que Deus não é um Deus de amor, distorcendo o conceito bíblico do amor de Deus. Uma senhora disse há algum tempo: eu odeio a própria ideia do inferno. Eu também. E também odeio o pecado que leva as pessoas para lá. Eu odeio a guerra. Eu odeio o fato de que há pessoas passando fome no mundo. Mas a guerra é uma realidade no Líbano e em outros lugares. E a fome é uma realidade no nosso mundo. Infelizmente, odiar isso não muda os fatos. E odiar a morte não muda o fato de que um dia eu vou morrer. Paulo escreveu a Timóteo e disse: prega a palavra. E se eu devo ser fiel ao meu chamado como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, devo incluir nessa palavra o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou sobre o inferno. Um clérigo disse que se ele mencionasse o inferno no púlpito, as pessoas o demitiriam. Bem, eu sei que lá na Carolina do Sul cheguei a um lugar, anos atrás, onde havia 16 placas de redução de velocidade
e placas de pare, porque tantas pessoas haviam morrido naquele cruzamento. Agora, é errado o estado da Carolina do Sul colocar esses sinais e avisar as pessoas? É errado eu te alertar esta noite sobre o que Jesus ensinou e o que a Bíblia ensina de capa a capa? É errado um homem agitar uma lanterna para parar as pessoas em um cruzamento ferroviário? É errado erguer a bandeira e avisar sobre o julgamento que está por vir? Lembro-me de anos atrás, quando estávamos no Mississippi, havia um trecho de estrada e veio um daqueles terríveis tornados. Uma ponte foi arrastada pela enxurrada e um homem, ao ver o que havia acontecido, saiu à noite e tentou acenar para os carros com seu lenço molhado e uma lanterna, mas nenhum deles parou. 5 carros caíram e todos os ocupantes morreram. Jesus curou uma vez um homem mentalmente perturbado, o gadareno, um homem possesso por demônios, e o povo pediu que Jesus os deixasse em paz. E ele atendeu ao pedido deles, ele os deixou. Você não precisa ouvir este sermão hoje à noite. Você pode dizer, não quero ouvir sobre isso. Deixe-me em paz. E Jesus pode atender sua oração e deixá-lo em paz. E se você for deixado em paz, pelo Espírito de Deus, você nunca poderá encontrar o perdão do pecado e você nunca poderá entrar no paraíso. As pessoas não querem ser avisadas sobre o julgamento e o inferno. E você pode dizer, isso não é da minha conta. Bem, suponha que você esteja se afogando e eu tenha o barco salva-vidas do Evangelho. Eu não vou deixar você se afogar se puder ajudá-lo. Você está faminto e eu tenho o pão da vida. Eu não vou deixá-lo sem alimento. Você foi envenenado pelo pecado e eu tenho o antídoto do Evangelho de Cristo. Eu não vou deixá-lo morrer. Você está perdido na escuridão e eu tenho a luz do Evangelho. Eu não vou deixá-lo sozinho. Você está em cativeiro e eu falarei a verdade que pode te libertar. Você está doente e eu falarei a verdade que pode te trazer cura. Você está em um caminho largo que leva à destruição e eu falo a verdade que pode te transferir para o caminho estreito que leva à vida eterna. Você está em um mar tempestuoso e revolto e eu falo a verdade que pode te levar ao porto seguro. Algumas pessoas dizem que não estamos realmente perdidos. O diabo disse isso a Eva no jardim do Éden. Quando Deus disse, se comer do fruto daquela árvore proibida, você certamente morrerá. O diabo sussurrou em seu ouvido, através da serpente, e disse, certamente não morrerás. Isso é chamado de universalismo. Em outras palavras, todos estão salvos, só não sabem disso. Hoje, há uma forma sutil de universalismo que está se espalhando, até mesmo entre grupos evangélicos, dizendo que ninguém realmente morrerá, que não existe inferno. Mas eu acredito que há, de acordo com os ensinamentos da Escritura. Creio que isso é intuitivo. Acho que o homem, em qualquer parte do mundo, sente que um dia terá que prestar contas e sofrerá de alguma forma pela vida desobediente que viveu aqui. E Jesus ensinou isso constantemente. Ninguém na Escritura falou mais sobre o inferno do que Jesus. Ele disse, todo aquele que disser, tolo, estará em perigo do fogo do inferno. Mateus 5:22. Ele disse em Mateus 13, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 25:41 ele disse, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele disse, se a tua mão direita te faz pecar, corta-a, pois é melhor entrar na vida manco do que, tendo as 2 mãos, ser lançado no inferno. Ele ensinou que é melhor passar pela vida com um olho, uma mão ou uma perna, a menos do que ir para o inferno com tudo. A Bíblia ensina que existem pelo menos 3 tipos de inferno. Primeiro, há o inferno no coração. Milhares de pessoas aqui esta noite têm o inferno dentro de si. E é aí que tudo começa. Grande parte do mundo assume que a natureza humana é boa, mas a Bíblia ensina que por natureza somos maus. Somos egoístas, pecadores, rebeldes e perdidos no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Somos todos pecadores e nascemos em pecado. E quando chegamos à idade da responsabilidade, talvez aos 7, 8, 9 ou 10 anos, escolhemos pecar.
Então nos tornamos pecadores por prática e continuamos a pecar, mesmo tendo computadores. Hoje usamos computadores para fraudes e todo tipo de coisa errada. E então há tudo isso que vemos, com autoridades procurando por plantações de maconha nas florestas e em todos os lugares, porque as pessoas estão plantando por toda parte. E qualquer comitê de investigação que você nomeie, ao final, sempre descobre algumas cobras. Porque a natureza humana é má, a natureza humana é corrupta. E é por isso que precisa de redenção, precisa ser transformada, precisa do novo nascimento. E foi para isso que Cristo veio. Existe o inferno no coração, o inferno da culpa. Um homem me escreveu há algum tempo dizendo que estava traindo sua esposa, vivendo parte do tempo com outra mulher em outra cidade. E ele disse: estou vivendo no inferno. Ele se viu preso nessa situação e aquilo era um inferno para ele. A Bíblia ensina que há um inferno ardente e destruidor no coração humano. As mesmas pessoas que parecem tão boas, saudáveis e corretas, podem da noite para o dia se transformar em assassinos cruéis e maníacos. Conheço uma mulher distinta, bonita, cujo marido era um dos líderes da comunidade, e sem quase nenhuma provocação, enquanto ele dormia, ela pegou uma pistola e o matou. Agora, ela está na prisão. E lemos sobre casos assim todos os dias nos jornais. Pessoas que eram consideradas boas e respeitáveis fazem coisas que jamais imaginaram que fariam. Existe o inferno da culpa dentro do coração. Depois, há o inferno da inquietação. A Bíblia diz: os ímpios são como o mar agitado. Neste último verão, estivemos na Europa, em Amsterdã, para aquela grande conferência de evangelistas itinerantes, que acredito ter sido uma das maiores conferências da história da igreja cristã. No entanto, encontramos muitas outras pessoas que estavam lá apenas buscando algo, mas sem saber o que. Vi americanos, japoneses e pessoas de várias partes do mundo correndo como se suas vidas dependessem disso. Não sabiam para onde iam, nem o que estavam fazendo. Apenas corriam, tentando encontrar descanso e paz. E existe também o inferno da luxúria. Aquela que vive nos prazeres está morta enquanto ainda vive. Outro dia, alguém me perguntou o que significa a palavra luxúria. Falarei um pouco mais sobre isso amanhã à noite para os jovens, mas luxúria não significa apenas olhar para um homem ou uma mulher e admirá-los. Significa que se tivesse a oportunidade, você cometeria imoralidade. Em outras palavras, você deseja tanto que se tivesse a chance, cederia. E muitas pessoas vivem em fantasias, desejando no coração aquilo que não deveriam. Depois, há o inferno do ódio. Esse inferno do ódio tem causado guerras, tumultos e todo tipo de conflito. O inferno se manifestou na terra. E por fim, existe o inferno do futuro. E esse inferno futuro é uma continuação do inferno que já existe agora no coração, no lar e no mundo, exceto que ele nunca acaba. Como mencionei antes, Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia, mas ele nos advertiu para fugirmos dele. O próprio fato da existência do inferno torna o amor de Deus ainda mais impressionante e glorioso. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas escolhemos ouvir o diabo, seguir o diabo, fazer o que ele diz. E mesmo assim, Deus nos ama tanto que criou um plano para nos salvar, para que nunca precisemos passar um único dia no inferno. Agora, qual é a natureza do inferno? Bem, existem muitos mistérios em torno desse assunto, mas essencialmente, o inferno é a separação de Deus. O pecado nos separa de Deus, e essa separação continua pela eternidade. Jesus usou 3 palavras para descrever o inferno. Ele usou a palavra morte. Deus é vida, e estar separado de Deus é estar morto, espiritualmente morto, separado da vida de Deus. Depois, ele usou a expressão trevas exteriores. Deus é luz, e no inferno estamos separados da luz, vivendo na escuridão. E então, ele usou a palavra fogo. E já me perguntei muitas vezes se esse fogo não seria um fogo interno, uma sede insaciável por Deus, um desejo de comunhão com Deus que nunca pode ser satisfeito. Rejeitamos Deus, viramos as costas para Ele e nunca mais podemos conhecê-lo. Essa história nos mostra que aquele homem não teve uma segunda chance. Mostra também que no inferno ele se tornou evangelístico. Ele queria alcançar seus irmãos. Pense nisso, ele estava no inferno.
e queria que alguém fosse até sua casa avisar seus irmãos para que não fossem para lá, para que fizessem qualquer coisa, menos ir para aquele lugar. E aqueles que já partiram, que talvez estejam sofrendo as dores do inferno agora, se pudessem estar aqui hoje à noite, diriam a você: afaste-se, não venha para cá. Arrependa-se de seus pecados, receba Cristo, tenha certeza do seu relacionamento. Não vá para este lugar. É o banimento da presença de tudo o que é alegre, bom, justo e feliz. E as Escrituras dizem: prepare-se para encontrar o seu Deus. Você sabe, nós nos preparamos para tudo, menos para a morte. Nos preparamos para a educação, negócios, carreiras, casamento, velhice, mas não para o momento do julgamento. Fazemos todos os tipos de seguros possíveis e nos preocupamos com aposentadorias, previdência social e tudo mais. Mas você tem certeza do seu relacionamento com Cristo? Está determinado que o homem morra uma só vez, e depois disso vem o juízo. A morte é um acontecimento que cada um considera antinatural para si mesmo, mas natural para os outros. Sabemos que o outro homem vai morrer. Sabemos que o câncer vai atingir outra pessoa. Sabemos que aquela outra pessoa pode morrer de ataque cardíaco ou em um acidente de carro amanhã, mas não eu. E vivemos como se fôssemos viver assim para sempre, mas não vamos. Em pouco tempo, tudo isso acabará para todos aqui. E você estará na eternidade. Onde estará? Banido de Deus? Ou com Cristo no paraíso? O homem na cruz que estava morrendo com Jesus era um terrível pecador. Ele merecia ser crucificado. Ele merecia o castigo de acordo com a lei. E ele reconheceu isso. Então ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi só isso que ele disse. Lembra-te de mim? Ele não teve tempo de ser batizado. Não teve tempo de se tornar membro de uma igreja. Não teve tempo de fazer nada, exceto simplesmente crer. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Pense nisso. A primeira pessoa que Jesus levou para o paraíso com ele foi aquele ladrão, aquele assassino, aquele homem que merecia o inferno. Mas na cruz, Cristo estava morrendo por pessoas como ele. E Cristo estava morrendo por pessoas como você. E as pessoas mais difíceis de alcançar não são aquelas como ele. Elas sabem que são pecadoras. Elas sabem que precisam de Deus. São pessoas como algumas de nós aqui esta noite, bem vestidas, vamos à igreja, temos um pouco de religião, mas não é a primeira coisa em nossas vidas. Não é a coisa mais importante em nossas vidas. E temos apenas religião suficiente para nos impedir de receber uma verdadeira dose de salvação em Cristo. Você foi imunizado e sente que não tem uma necessidade espiritual. E aquela pessoa que diz que é feliz, que tem uma boa renda, um bom emprego, uma boa família e tudo mais. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Cristo. Para que eu preciso dele? Você vai precisar dele, irmão e irmã. Você vai precisar dele desesperadamente em breve. É melhor vir agora enquanto tem oportunidade. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Venha enquanto pode. Você não pode vir a Cristo a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo o convencer e atraí-lo, quando a palavra de Deus for proclamada. Você vir a Cristo? Você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que vê na tela. Há conselheiros esperando para falar com você agora mesmo. E se a linha estiver ocupada, ligue de novo, e de novo, e de novo. Eles estarão lá durante toda a noite para conversar com você e ajudá-lo. Como disse no início, não gosto de falar sobre este assunto. Mas é parte da Bíblia. E é uma parte importante dos ensinamentos de Jesus Cristo. E não estou dizendo essas coisas por mim mesmo. Estou apenas transmitindo a você o ensinamento de Cristo, o que Jesus ensinou. E faço isso com o coração quebrantado. Eu gostaria que não existisse inferno, mas ele existe.
Eu gostaria que não existisse pecado, mas ele existe. Eu gostaria que não houvesse assassinatos, guerras e tudo mais, mas há. E há um inferno. Mas graças a Deus existe um céu, há um paraíso. E é lá que Jesus está. E quero lhe dizer hoje à noite, eu sei para onde estou indo. No momento em que você ler no jornal que Billy Graham está morto, você saberá que ele está mais vivo do que nunca. Eu estarei no paraíso e estou ansioso por isso. E milhares de vocês aqui hoje à noite podem dizer a mesma coisa, mas outros milhares não podem. Você não pode dizer isso com certeza. Você não tem essa segurança. Você não gostaria de ter certeza, ao sair daqui hoje, de que está a caminho do céu? De que está a caminho do paraíso com Cristo? Você pode ter essa certeza. A Bíblia diz essas coisas. Escrevo para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Paulo disse: estou certo de que ele pode guardar tudo o que entreguei a ele para aquele dia. Eu sei. Você pode saber. Você diz: bem, Billy, o que eu teria que fazer? Tudo bem, você teria que fazer 3 coisas. Primeiro, deve se arrepender dos seus pecados. Arrependimento significa mudar sua mente, mudar seu jeito de viver. Deixe Cristo entrar e ajudá-lo a mudar. Ele ajudará você a fazer a mudança. Você não pode mudar por si mesmo, você é fraco. Mas se você disser: Senhor, estou disposto, Ele o ajudará. E a segunda coisa é, pela fé, receber Cristo, que morreu por você e ressuscitou. Pela fé. Você não pode entender tudo, mas você vem pela fé e confia. E coloca sua total confiança nele, somente nele. E então, em terceiro lugar, você o obedece, segue-o, serve-o, trabalha por ele e faz todas as boas obras que puder por amor a ele, em seu nome, ajudando o seu próximo, amando o seu próximo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você está disposto a fazer isso? Hoje à noite vou pedir que você faça algo que vimos centenas de pessoas fazerem aqui em cada culto, desde que chegamos a Sacramento. Vou pedir que você se levante do seu lugar e venha ficar na frente do palco e diga: ao vir, quero saber que estou indo para o céu. Quero saber que meus pecados estão perdoados. Quero saber que estou pronto para encontrar Deus. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Você vem e fica aqui na frente. E depois que você vier, vou dizer algumas palavras a você, orar com você, lhe dar alguns folhetos. E você pode voltar e se reunir com seus amigos. Simples. Mas toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou na frente de outras pessoas. Ele chamou publicamente. Há algo em vir à frente de maneira aberta e pública que ajuda a resolver isso. Você pode ser um líder em sua igreja, mas não tem certeza. Há algum tempo, tivemos um bispo que veio à frente publicamente para tomar uma decisão. Ele disse: eu só queria ter certeza. Você precisa ter certeza hoje à noite e você vem. Ou talvez você nunca tenha recebido Cristo antes. Venha e resolva isso hoje à noite. Você pode fazer isso agora, rapidamente. Basta se levantar do seu lugar. Centenas de vocês de todos os lugares. Você pode estar no coro lá em cima. Leva cerca de 2 minutos para vir. Então se levante e venha. Vamos esperar por você.